Falar de eliminação, mais uma vez na rotina do Bahia, em momentos chaves da temporada, não é algo que o torcedor do Bahia, infelizmente, não esteja acostumado. Porque nos últimos anos, apesar da mudança da SAF, a gente tem acumulado essas frustrações em vários níveis, né? Eh, mas é importante lembrar que o torcedor, ele vai sentir, o torcedor, ele tem suas frustrações, o torcedor vai alimentar a expectativa, porque o torcedor é quem realmente ama esse clube. É realmente quem gosta do clube. E lá, os caras que estão lá vão olhar as planilhas, vão olhar os dados, vão olhar como é que tá, como é que foi a conjuntura, se aumentou o faturamento, como é que tá a projeção para o ano que vem. Infelizmente, na análise fria que eles fazem, vai ser isso, entendeu? É um clube que médio, pequeno na visão deles, que a gente está angariando passo a passo. Isso aí não muda nada no planejamento do City. E para deixar claro, eu também não venho aqui para dizer que é terra arrasada, que tem que mudar drasticamente o pensamento dos caras. Mas o que eu sempre cobro é que às vezes falta energia, falta senso de urgência muitas vezes para tomada de decisões. Isso vai desde o campo até a administração do clube, né? Então, quando nós torcedores votamos pelo sim da SAF, nós queríamos que nossas frustrações diárias, nossas frustrações anuais mudassem de perspectiva. É claro que o Bahia teve um crescimento, mas não se compara ao que a gente tinha antes. Rogério Ceni, é um técnico que vem quebrando recordes, que vem botando o Bahia em lugares que o Bahia não esteve nos últimos anos, nesse século o Bahia não esteve. Mas também é o cara que tem o maior orçamento na mão, que tem a maior ingerência dentro do clube, para poder mandar e desmandar sem ter pressão, sem, sem o seu superior estar ali cobrando o tempo todo. É um ambiente que a gente sabe que tem uma tranquilidade muito boa para trabalhar. Mas o que não dá para admitir é que, mais uma vez, no mesmo contexto, em decisões, o Bahia fraqueja com o mesmo estilo, o mesmo comportamento. Muita gente vai alegar que foi por conta dos desfalques, que tem que ser ponderado, mas a gente sabe que se o Bahia tivesse completo, o Bahia ia ter o mesmo tipo de postura. O mesmo tipo de postura. Então, é muito fácil se apegar a essas desculpas, né? Dizer que foi por conta dos desfalques, sendo que a gente sabe que o Bahia já teve posturas parecidas, muito parecidas nesse mesmo ano, com o time completo. É, quando eu tava no Info Bahia, que eu fiz aquela comentário após o Bavi da final, muita gente me massacrou lá no canal, deu opiniões contrárias, mas era aquele sentimento que eu tive, foi o mesmo que eu tive agora contra o Fluminense. O time foi para segurar o resultado, passou um sufoco retado e porque o time do Vitória não teve qualidade para empurrar a bola para a rede, a gente não perdeu o título. Porque a postura do Bahia foi inexplicável para o orçamento que o Bahia tem. O Bahia foi jogar contra o Boston River na segunda fase da pré-Libertadores e o Bahia não deu um chute no gol, fora de casa. O Bahia foi jogar contra o Atlético Nacional, o Bahia não deu um chute no gol. O Bahia foi jogar contra o América de Cali na Sul-Americana e não deu um chute no gol. O Bahia contra o Internacional foi jogar a partida decisiva na Libertadores. O Bahia não deu um chute no gol no primeiro tempo. E o único chute que deu fez um gol com o Jean Lucas. E logo após tomou a virada, mostrando o comportamento e o psicológico que esse time tem. Então, para mim, o principal responsável é Rogério Ceni. Porque muita gente diz que eles não têm tempo para treinar, que ele não tem tempo para fazer variação tática, porque ele não tem tempo para testar aquilo ou isso. O cara tá 2 anos no clube, velho. 2 anos com mudanças bem poucas de jogadores. O sistema, a base é a mesma. Como é que você vai me dizer que não dá tempo para variar o esquema, para treinar, para buscar soluções alternativas? É, o Bahia jogou contra o Fluminense 3 vezes esse ano. A primeira foi contra o que empatou 3-3, né? A segunda o Bahia ganhou na Copa do Brasil 1-0 e agora tomou 2-0 na Copa do Brasil. Você acha que o Renato Gaúcho não estudou esse time do Bahia de pé a cabeça para saber como é que o Bahia se posiciona em momento ofensivo e momento defensivo e as falhas, as fragilidades desse time?
Então é inadmissível, velho, como tem gente que tem uma complacência com o Rogério Ceni, uma complacência para entender os motivos. Ah, porque é cansaço, porque é muitos jogos, porque não tem tempo para treinar. Cara, o Bahia montou dois elencos justamente para poder chegar nesses momentos decisivos e poder competir. O Bahia teve a Copa do Nordeste, que para mim é uma competição que o Bahia poderia até deixar de lado para poder angariar coisas nacionais, como a Copa do Brasil, mas vai lá, botou o time reserva na final. Botou o time reserva, cara, teve tempo para treinar. O Sanabria chegou tarde, mas entrou ontem no segundo tempo somente. A variação tática que a gente fala. O Bahia esse ano ele criou um sistema de atacar um pouco diferente, mas falta variação, falta sair do mesmo, falta às vezes ver que os encaixes individuais estão sendo feitos e poder fazer uma solução diferente. O Bahia, quando é marcado individual, pressão alta, o Bahia não consegue sair do sistema. Então é isso que a gente cobra, é isso que a gente tenta vislumbrar, de ter a presunção, ou então a perspectiva de fazer coisas diferentes, de sair da caixinha, de tentar algo diferente. E é isso que o Rogério Ceni quer. Que o Rogério Ceni faça as coisas dele, que seja pouco questionado e que momentos que a gente tá lá em cima, ninguém fale dos erros. Não é isso? E falando mais sobre isso, sobre o jogo de ontem, uma coisa que ele falou ontem na coletiva que eu achei inadmissível. Inadmissível. Eu quero que vocês escutem aqui comigo pra gente poder ver isso juntos, né? Ano passado. Sem dúvida, não consigo te explicar. Nós trabalhamos durante toda a semana as possibilidades, construção de jogo, saída de jogo. Acho que, logicamente, tem o mérito do Fluminense, da força, da marcação, claro, de não deixar a gente trocar tanto a bola, mas procuramos muito pouco o jogo. Eu não tenho nem como te explicar. Eu sinto mal pela. Não, perder é parte do jogo, alguém tem que passar, alguém tem que ficar, mas hoje nós não produzimos nada para. Acho que até lutamos pouco, não tivemos tanta nem competitividade, que é o mínimo que se espera numa competição de mata-mata. Eu acho que nos faltou bastante. Hoje eu não tenho aqui como vir explicar para você o porquê de uma mudança tão drástica dentro do campo. Não é isso que a gente prega, não é o que a gente gostaria de ver aqui. Repito, você pode ganhar ou perder, faz parte, concordo com você. Esse time do Fluminense era bem mais possível do que o Flamengo do ano passado. Mas jogamos muito pouco, produzimos quase nada com a bola, pouquíssima probabilidade de gol, chance de gol. Repito, até a defesa, linha abaixo, conseguimos sustentar bem o primeiro tempo, mas não conseguimos nem puxar os contra-ataques, não conseguimos nem combinar 4 passes, 5 passes. Isso foge de uma explicação lógica para você. Rogério. E quem treina o time sou eu? Quem treina o time é quem? Quem é que tem a responsabilidade de, em momentos que sabe que o time está encaixotado, ter variações para poder fazer um jogo construtivo melhor? E não vem dizer que foi treinado, era para os jogadores ter executado, colocando na culpa dos jogadores, sendo que a gente já viu esse cenário várias vezes, velho. Então, se fosse um cenário que a gente não aconteceu, mas a gente sabe que o Bahia tem outros sistemas de saída de bola, tem outro sistema para poder fugir da pressão. Não, mas o Bahia, até o sistema que o Bahia adota não varia, velho. Já tá manjado, é um ótimo sistema do Juba vir compor ali do meio, mas os adversários sabem também que o Bahia vai formar um quadrado no meio de campo e vai fazer uma saída de 3+2, mas não podem variar, ou não pode sair dessa perspectiva, dessas linhas baixas que não agride ninguém, esse 4-5-1 que não agride ninguém, essa marcação baixa, de bloco médio-baixo, que quando você sobe pressão com os pontas para marcar o zagueiro, não é efetiva, sempre deixa buracos. Acevedo ontem fez uma partida péssima. Mas você via que toda vez que o Bahia subir pressão, Acevedo teria que cobrir 2, 3 jogadores no meio porque os encaixes estavam errados. E aí é o momento de você ter uma variação. Não, vou deixar dois volantes mais posicionados, um ao lado do outro, dois volantes de marcação. Vou liberar Everton Ribeiro e abrir dois pontas. E botar o lateral na ultrapassagem. E fazer com que Juba dobre na segunda linha. Não sei, mas criar outras alternativas, velho.
A gente não é obrigado a tomar ou avaliar jogos dentro da perspectiva do que o Rogério enxerga como futebol. A gente precisa evoluir, ter outras perspectivas. Analisar o que os adversários fazem, o que técnicos de alto nível fazem e por que não é feito aqui, não através da ótica dele. Que se ele jogar de um estilo, porque o lateral só combina com esse ponta, porque eu preciso de alguém para dar amplitude. Não, cara. Futebol não tem uma maneira só, não. O futebol quer dizer que se eu configurei meu time pra ele, no momento ofensivo, atacar no 3-2-5, eu só consigo fazer ataque se for no 3-2-5, eu não consigo fazer uma variação. Com 2 anos de clube pra treinar. Então é sobre isso. Eu acho que ontem foi um resultado péssimo, mais uma vergonha que o Bahia passou nacionalmente. É muito chato você ver perspectiva, você vê que grandes clubes como o Flamengo, Palmeiras, grandes elencos não tá na competição e você vai ver o Bahia fazer uma partida modorrenta mais uma vez no ano e ver ainda pessoas tentarem ter a complacência de entender esse momento. Não é sobre entender, não, velho. O Bahia teria que, se tivesse com sub-20, o Bahia teria que fazer uma partida mais digna do que fez. Independente, e Rogério teria que ter soluções. Não importa, ele é pago para isso, ele ganha muito bem para isso, para ter soluções. Técnico de alto nível, clube de alto nível, vai ter que ter uma cobrança sempre lá em cima, para poder ter o melhor desempenho possível. E não é sobre tirar os méritos do Fluminense. O Fluminense é uma grande equipe também. Mas se o Bahia não tem o mínimo, que é uma variação tática, precisa ser cobrado, e muito cobrado, porque não é pouco tempo de trabalho não. O Rogério Ceni não chegou agora não. Então é sobre isso. Eu acho que fica a reflexão aí. E mais uma vergonha que o Bahia passa nacionalmente. E o que dói é que nós torcedores sentimos e eles aparentemente não sentem porra nenhuma.